Olá, seja bem-vindo ao canal Global Plus Learning System, chamo-me José Manuel e neste vídeo vou falar sobre o módulo e-fatura disponível na aplicação Artsoft. Com este módulo, no Artsoft passa então a ser permitido a importação de ficheiros provenientes do portal das finanças, destinas principalmente a contabilistas ou gabinetes de contabilidade. No entanto, a sua utilidade não se prende apenas só com esta área, já que todas as empresas no geral podem beneficiar da utilização desta funcionalidade. Esta funcionalidade tem como principais objetivos permitir a importação de ficheiros gerados no portal das finanças, com os documentos emitidos e comunicados à AT por parte dos fornecedores da empresa, gerar na contabilidade os lançamentos necessários aos documentos importados, com o maior automatismo e facilidade possível para o utilizador, e ainda conciliar os documentos importados com os lançamentos de documentos já existentes na contabilidade, com a finalidade de manter o controle dos documentos emitidos e comunicados à AT por parte dos fornecedores da empresa. Neste módulo existem duas opções para fazer então a importação. Podemos fazer a importação diretamente no ficheiro CSV disponível na área reservada da AT, ou então ligando diretamente o Artsoft à área reservada através da colocação da password. Se eu efetuar então a importação através do site da AT, ligando o Artsoft através da password, são apresentadas no máximo 300 faturas. Existem diferenças entre as duas importações. Na importação através do CSV, o valor do IVA é importado com uma só variável, isto é, sem identificação da taxa de IVA a que corresponde. Posteriormente, é aplicado um algoritmo que permite calcular as taxas de IVA associadas se o sistema for possível e determinado. Vamos então ver aqui a situação, vamos à contabilidade, vamos aqui à integração com outros sistemas e temos aqui então o módulo registros e-fatura. Vamos abrir e como podem ver então aqui este é o ecrã da aplicação. Este ecrã então é dividido em três separadores. Temos então aqui o primeiro separador, registros e-fatura, o segundo separador, conciliação e-fatura e o terceiro separador, detalhes conciliados. Neste primeiro então iremos ver então a importação dos documentos. Na conciliação e-fatura iremos então proceder à conciliação dos documentos e aqui poderemos então consultar os documentos que foram conciliados. Aqui em cima, então, no ecrã principal aqui do módulo e-fatura, temos aqui o filtro da data. Nós podemos então filtrar a data que queremos que sejam apresentados documentos. Temos então a possibilidade de aqui fazer uma pesquisa. Temos aqui a possibilidade de fazer então uma pesquisa também por setor. Se não selecionarmos nada, são apresentados todos os registros. Temos aqui também por tipo de documento, temos aqui faturas, vendas a dinheiro, etc. Temos também aqui a situação, temos aqui registado, documento anulado para o emitente, benefício atribuído, etc. Portanto, existem sempre estas possibilidades de usar estes filtros. Para fazermos então a importação diretamente do portal das finanças, nós teremos então que carregar aqui no botão iniciar sessão AT. Uma vez depois a colocação da password, fazemos então aqui o botão importar AT. Se tivéssemos optado pela outra situação de importação através do ficheiro CSV, bastava simplesmente carregar aqui no botão importar CSV e localizar o ficheiro. Ainda neste primeiro separador registros e fatura, temos aqui por defeito ativado os não conciliados, mas podemos ativar os conciliados ou ativar os ignorados. Para vos poder então dar este exemplo, já fiz então aqui uma recolha de um ficheiro. Mas então aqui no registro e-fatura, após ter sido feita a ligação à sessão AT e importado o ficheiro, apareceram-me então aqui todos os documentos que foram lidos. Passo seguinte, passamos então para o separador conciliação e-fatura. Neste separador conciliação e-fatura irão aparecer então aqui do lado esquerdo todos os registros não conciliados. Do lado direito iriam aparecer então registros da contabilidade se eu os tivesse lançado. Ainda aqui do lado esquerdo existe a possibilidade de também fazer aqui ordenações. Se eu carregar aqui em cima do NIF, ele faz-me então uma ordenação crescente ou decrescente. O mesmo pode ser feito também em relação ao nome do emitente, ao número da fatura, aqui ao código de controle e aqui também à data. Para que eu possa então fazer esta conciliação e-fatura, previamente terão que ser criadas regras. Existem duas formas de as criar. Uma delas é diretamente aqui na janela registros e-fatura, temos então aqui o separador regras, mas também temos a possibilidade aqui nas configurações, tabelas da contabilidade,
conciliação é fatura. Vamos então, neste caso aqui, vamos utilizar aqui o botão regras. Neste exemplo aqui eu já tenho regras criadas, tenho então aqui uma regra chamada mercadorias, uma regra chamada equipamento básico, uma regra chamada trabalhos especializados, uma regra chamada combustível, etc. Estas regras podem ser criadas normalmente. Vamos então aqui abrir uma regra, aqui as mercadorias. Temos então aqui o ecrã para a criação ou edição de regras. Então é composto aqui pelo código de regra, portanto serão sempre códigos numéricos, aqui o nome da regra, alguma observação que eu queira colocar e aqui temos um separador chamado fatura. Se eu não colocar nada, ele vai aplicar esta regra a todo o tipo de documentos, mas se eu quiser posso fazer com que uma determinada regra só possa ser aplicada a um tipo de documento em específico, escolhendo aqui nesta tabela. Aqui mais em baixo temos então aqui um campo para fornecedor, ou seja, eu posso colocar aqui nomes dos fornecedores e posso colocar aqui também os NIFs separados sempre por ponto e vírgula. Cada NIF que consta aqui será depois associado a um documento que irá aparecer então na importação dos ficheiros. Seguidamente temos aqui um separador chamado integração contabilística. Temos aqui a possibilidade de selecionar se esta integração e configuração será por código de contas correntes ou por código de contabilidade. Se for por código de contabilidade, será então configurado na tabela dos movimentos da contabilidade. Neste caso aqui será nos códigos de contabilidade para contas correntes. Aqui qual é o diário, aqui da integração, temos aqui para colocar a conta de pagamentos, se queremos então que seja feita uma associação de terceiro, o código de regularização é colocado aqui, a tecla mais permite aceder à tabela, qual é então aqui o código das contas correntes, temos aqui os prefixos, grande parte destes campos vem automaticamente após a configuração nas contas correntes e havendo a nota de crédito colocamos então aqui o campo, o código, perdão, da nota de crédito. Na parte baixa então deste ecrã da edição da regra, temos o campo para colocar então as contas de compras, investimentos, custos e IVA. São colocadas aqui e as respectivas contas de IVA aqui. Se elas já estiverem configuradas, as contas de IVA, elas aparecem automaticamente. Se eu trabalhar com centros de custo, é aqui que eu vou trabalhar então com essa opção. E se eu trabalhar com chaves de repartição, também vou utilizar aqui este campo. Para finalizar então este ecrã da edição da regra, temos este botão chamado mais configurações. É aqui então que configuramos então as retenções na fonte e o IVA autoliquidação. Voltando ao ecrã da configuração e a fatura, e uma vez configuradas as regras, eu posso então fazer a integração registro a registro, selecionando aqui o registro, tecla direita do rato e posso utilizar a opção lançar na contabilidade. Tenho também esta opção de ignorar não é fatura ou apagar é fatura. Posso também selecionar mais que um registro, clicando então com a tecla Shift e com o rato. Neste caso aqui selecionava mais que um registro do mesmo terceiro, tecla direita do rato, e fazia então lançar na contabilidade. Uma vez que com a tecla direita não aparece aqui lançar na contabilidade, eu iria então carregar aqui no botão automático. E o automático vai então à procura se existe uma regra que tem este número de contribuinte. Se existir uma regra que tem este número de contribuinte, ele vai usar as contas dessa regra para lançar então na contabilidade. Quando eu faço o lançamento então aqui no separador conciliação é fatura na contabilidade, ou seja, selecionando o registro, tecla direita do rato lançar na contabilidade, ele vai então buscar a regra que foi criada. Uma vez feitas as integrações dos registros, passamos então aqui para o separador detalhes conciliados e aqui já podemos então ver os registros um a um que foram colocados no respectivo diário. Podemos então abrir aqui no mais e aqui, por exemplo, neste emitente conseguimos ver então o nome do terceiro e aqui as respectivas contas que foram usadas. Se eu, por exemplo, quiser, vamos imaginar este registro desconciliar, tecla direita do rato e faço então anular conciliação. Este registro passa então novamente para o separador conciliação é fatura. Neste separador conciliação fatura temos então aqui ainda o botão para imprimir e aqui podemos então usar os mesmos filtros que eu falei em relação ao primeiro separador, nomeadamente a data, o setor, o tipo, a situação e o estado.
Estou disponível pelos seguintes contactos para esclarecimento de qualquer dúvida que possa ter. Muito obrigado por assistir. Se gostou deste vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e aproveite para se inscrever no canal.